Bem, como eu já falei, o Lenin morre em 1924. Aí, após a morte de Lenin, há uma disputa política entre o Trotsky, esse aqui que eu estou passando o mouse, e o Stalin. Essa briga vai durar, né, durante algum tempo. Né, é uma briga pelo poder, né? Então, quem que vai assumir o poder, né, depois do Lenin? O Trotsky acaba perdendo, ele é exilado e o Stalin ele assume em 1927. O que acontece com o Trotsky? Ele continua escrevendo, continua fazendo oposição ao Stalin, né, de longe. E aí, os últimos anos de vida dele, ele passa no México, né, aqui na América Latina. Ele foi importantíssimo, né, na divulgação, né, das teses marxistas aqui pela América Latina. E aí ele é assassinado em 1940 no México. Tudo indica que foi a mando do Stalin, né, porque o Stalin, desde que ele assumiu o poder, ele perseguiu, exilou, assassinou dezenas de intelectuais e opositores. Né, era por muito pouco ele mandava matar os seus opositores, e ele assassinou diversos intelectuais. Então, pelos registros históricos, né, tudo indica que ele foi o mandante do assassinato do Trotsky. Então, o Trotsky é exilado, né, depois morto, e aí, em 1927, a partir de 1927, o Stalin ele toma o poder e fica no poder até 1953, quando ele é morto, numa morte também muito estranha. Tem alguns indícios também de que envenenaram, né, o Stalin, mas ele fica até 1953, o ano da morte dele. Bem, quais são os países hoje que se dizem socialista? Né? Uma coisa é o país se dizer socialista, outra coisa é ter todos os princípios em conformidade, né? em convergência com essa tese, né? com essa teoria. Então, Cuba, né? Eu separei aqui os principais, né? Porque depois nós vamos ver que tem alguns outros países que diverge um pouco, há uma mescla ali maior, né? Mas, enfim, Cuba, né? Vamos primeiro localizar, né? Onde fica? Fica aqui na América Central, né? Na América Latina. Ela é socialista desde 1959, quando acontece a sua revolução. Tem traços de capitalismo, então ela não é totalmente socialista. Ela tem a figura do Estado muito forte, né? Então o Estado tem um protecionismo, né, estatal muito forte, e ela tem alguns indícios capitalistas, então o turismo, uma tímida abertura econômica, e a partir de 2015 ela estreitou as relações com os Estados Unidos. Só que aí quando o Trump ele assumiu, né, nessa última eleição, o Trump já deu uma afastada novamente de Cuba. Então Cuba é uma ilha, né, um conjunto, né, de ilhas, e se diz socialista atualmente. Outro país, né, que se diz socialista hoje é a China, né, a segunda maior potência mundial, potência econômica mundial. Tem o Partido Comunista Único, né, no poder, então não tem outros partidos. Então a China, né, fica no continente asiático. Ela é socialista desde 1949 e ela se inspirou no socialismo russo. Né? Então a sua revolução russa também foi feita pela classe, pelos camponeses, né? Porque ainda não tinha muito sólida ali a trabalhadores urbanos. Bem, a partir de 1970, a China também dá uma abertura econômica, não política. Então, a gente chama também esse socialismo de mercado, quando a política é socialista, mas o mercado é capitalista. E aí, na China, tem algumas exceções, né? Nós temos ali uma disputa com Taiwan, né? Porque a nação de Taiwan, ela é oficialmente, né, pela China, ela faz parte da República Popular da China. Porém, para ela é um Estado independente. Então, teve ali, né, um processo de independência de Taiwan, né, que se deslocou ali da China, né, ela não faz parte mais da China, porém a China, até agora, ela nega, né, essa independência, e para a China faz parte do território chinês Taiwan. E Taiwan é capitalista. E tem uma outra exceção também, que é uma região administrativa especial da China, que é Hong Kong. Então, Hong Kong é uma região capitalista dentro do território chinês.
Então, ó, Taiwan aí, né, que se diz independente da China, porém a China ela não aceita essa independência, e Hong Kong, que é uma região administrativa especial da China, que é capitalista também. Aí nós temos o Vietnã, que também se inspirou na Revolução Russa, logo após a guerra contra os Estados Unidos, que ela é socialista. Então, desde 1976, quando acaba a guerra com os Estados Unidos, com a perda, né, os Estados Unidos perdeu, ela instaura o socialismo. Aí nos anos 90 teve algumas reformas, né, uma pequena abertura econômica, semelhante ao que a China fez. Então ela fica aqui na Ásia, né, o Vietnã. Bem, a Coreia do Norte também se diz socialista. A Coreia do Norte é o sistema mais fechado, a gente não sabe muito bem o que acontece lá dentro. Inclusive, com a situação agora do coronavírus, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Nós não sabemos quantos casos são. O governo da Coreia do Norte fala que lá não tem casos, que está controlado, enfim, mas a gente não sabe o que está acontecendo, porque os dados são totalmente fechados. É a nação, uma das nações mais fechadas do mundo. Bem, a Coreia do Norte, né, aqui na Ásia também. Opa, avancei um pouco. Eu não circulei, né, gente? Mas é aqui, ó. A Coreia do Norte ela surgiu após a divisão, né, a fragmentação da Coreia. Existia uma só nação, né, a Coreia. E a Coreia do Sul ela é capitalista e a Coreia do Norte implementou o sistema socialista. Então, a partir de 1948, né, que ocorre essa cisão da Coreia. E aí, essa parte é socialista e a Coreia do Sul capitalista. Mas tem também ali um mercado privado crescente ali, né? Tem alguns traços capitalistas, mas em tese a política e a economia são socialistas. E aí a gente tem algumas outras nações que elas têm algumas experiências indefinidas, né? Um socialismo um pouco indefinido, que é o Nepal, o Chipre e o Laos, né? Que estão aqui. Tá aqui marcado, né? Os três. E aí eles têm experiências um pouco controversas. Então, tem a mescla dos dois sistemas. Bem, e aí o comunismo. Né? A gente vai para o comunismo, que nada mais é do que a próxima etapa, né, do socialismo. Né? Na teoria marxista, seria a próxima etapa. Porém, o comunismo, na verdade, é uma ideia que ela vem desde a antiguidade, então não do jeito, né, que a teoria marxista colocou, mas esse traço comunista, né, de uma vida harmônica, uma vida igualitária, com justiça, ela vem ali desde a antiguidade. Vem também, a gente vê muito na cultura cristã, né, então na religião cristã, nós temos alguns traços de negar, né, valores materiais em detrimento, né, do amor, da solidariedade. Então prega ali o amor entre todos os irmãos. Então tem alguns traços que não é esse comunismo, né, que o marxismo colocou, mas é uma forma da gente atingir uma sociedade justa, igualitária, onde todos possam se dar bem, enfim. E nós temos também as experiências que talvez nunca mais volte, né, seja muito difícil, das comunidades tribais indígenas. Então, as comunidades indígenas elas tinham uma relação diferente com a terra. Então, ela não tinha essa ideia de ser proprietária da terra, né? O índio ser proprietário da terra. Não, a terra ele tinha uma relação de reciprocidade. Então, a terra pertencia a ele, era uma coisa só, porque ele se via como natureza. Então, a terra era dele, ele era da terra, tinha uma relação de unicidade, como se eles fossem uma coisa só. Então, era diferente da posse que a gente tem hoje em dia. Só que eram comunidades, aldeias pequenas. Então, eram com uma baixa complexidade, eram poucas pessoas, o processo produtivo era bastante simples. Então, era uma forma comunal, né, uma forma de uma sociedade mais igualitária, mais justa, porém numa experiência com poucos indivíduos.
O comunismo, na teoria marxista, ela nunca foi implementada, porque seria a próxima etapa, né, do socialismo, apesar de ter partido, né, chamado Partido Comunista, de ser sociedades que se dizem comunistas. Na verdade, o comunismo, em essência, nunca tivemos a experiência em nenhum lugar do mundo. Então, nós tivemos experiências socialistas, mas comunistas nós não tivemos ainda nenhuma experiência. Por quê? Porque ela seria a próxima etapa do socialismo com a abolição do Estado. As nações que se dizem hoje socialistas, eles ainda têm a figura do Estado, ainda não aboliram o Estado. Então, eles ainda não foram para a próxima etapa do comunismo. E o comunismo ele prega, né, a abolição da propriedade privada, que o socialismo também fala, a divisão, assim, a abolição, né, das classes sociais, que aí o socialismo também fala, só que tem essa última etapa, que é a abolição do Estado. Então, para nós atingirmos o comunismo, teríamos que extinguir a propriedade privada, as classes sociais, porque todos estariam ganhando a mesma coisa, todos seriam iguais, tudo estaria socializado, né, na sociedade, e aí o Estado teria que sair de cena também, para atingirmos, né, a sociedade igualitária, aquela sociedade utópica. Então, a principal diferença, né, do comunismo e do socialismo é justamente essa, de ter uma etapa. Então, o socialismo, para passar para a etapa do comunismo, né, o comunismo seria a próxima etapa do socialismo, teria que abolir o Estado, o poder do Estado. E aí a gente vai para o anarquismo.